Muita gente escreveu pro tio aqui pedindo para que eu comentasse a tal da desistência de última hora do Drake, que desistiu de se apresentar no Lollapalooza. Dizem que no dia do evento. Eu vou explicar para você nesse vídeo por que isso é mais uma das tremendas cascatas que se espalham no Brasil nos dias atuais. Meu amigo e minha amiga, você sabe a diferença entre um festival de rock tradicional e um festival de rock europeu? No festival tradicional, você entra no local, né, enorme, estádio, não sei o que, blá, 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 e você fica 5 horas em pé esperando o show da sua banda de adoração, sem poder sair do lugar, no máximo ficar tomando cerveja quente lá, que é uma coisa absurdamente horrorosa. E no festival europeu, você tem uma atmosfera completamente diferente. Por quê? Porque tem um monte de coisas acontecendo enquanto a sua banda favorita não faz o show, cara. E esse é exatamente o caso do Summer Breeze Open Air, que chega agora ao Brasil, cara. Por quê, cara? Porque você tem um monte de atrações paralelas aos shows, cara. Você tem palestras, você tem workshops, você tem gastronomia variada, inclusive a gastronomia culinária alemã, que é sensacional. Você tem feiras geeks com comics, você tem com games, você tem feiras de cultura urbana, com tatuagens, você tem área de descanso com muita sombra e água fresca, você tem merchandising de todas as bandas do evento, você pode comprar diversos produtos relacionados ao universo do rock, enfim, você tem um monte de coisas acontecendo, além, é claro, dos shows das bandas, né? Que inclusive tem uma escalação de bandas nesse evento completamente diferenciada, muito legal, abordando várias vertentes do rock. Assiste o filme aí, presta atenção. Summer Breeze Brasil, dias 29 e 30 de abril, no Memorial da América Latina. Garanta já seu ingresso em ticket360.com.br. Blind Guardian, Avantasia, Sepultura, The Winer Dogs, Stratovarius, Accept, Bury Tomorrow, Here, Crisium, Project 46, homenagem ao maestro André Matos, palestra com Bruce Dickinson. Saiba mais em summerbreezebrasil.com. Summer Breeze! Gostou, né? Bem legal. Se você ficou louco para experimentar tudo isso, não perca a oportunidade de ir ao Summer Breeze Open Air, o mais legal dos festivais alemães, agora aqui em São Paulo, tá bom? Então você vai clicar aqui e você vai se inteirar de tudo a respeito desse evento único e imperdível. Meu amigo e minha amiga, eu nem ia falar a respeito disso assim, mas muita gente pediu a minha opinião a respeito desse tal cancelamento do show do Drake na última hora, no dia do evento, né? No evento, no caso, o Festival Lollapalooza, que aconteceu recentemente. E eu resolvi fazer esse vídeo, cara, porque eu fiquei absolutamente pasmo com a quantidade de cascatas. Cascatas. Você sabe o que é? Quantidade de cascata envolvendo o cancelamento desse show do Drake. Cascatas tanto por parte da organização do evento, né, quanto as próprias justificativas dadas pelo Drake e publicadas pela própria organização do Lollapalooza. Portanto, foi um festival de cascatas tão grande que o fato de todo mundo ter acreditado nisso só demonstra o grau de estupidez cognitiva que impera no Brasil nos dias de hoje. Principalmente no público que consome música pop e música popularesca.
É um negócio, assim, é uma estupidez que pra mim é irreversível. Vamos lá, vou explicar pra você. Mesmo sem saber exatamente o que consta provavelmente nas 228 cláusulas do contrato, aliás, dos contratos feitos pelo Festival Lollapalooza com os seus artistas, e sem saber, inclusive, as 1.300 cláusulas do contrato que o Lollapalooza fez com o Drake, eu posso garantir, aliás, inclusive, o Drake, merecidamente ou não, é um artista de magnitude mundial. Então, no caso dele, o contrato é extremamente específico. Mesmo sem saber, eu digo a você, meu amigo e minha amiga, que é um absurdo inacreditável, que ninguém pensou no óbvio, que é totalmente impossível se cancelar a apresentação de um artista e de uma banda de grande porte no mesmo dia da apresentação dele num festival. É impossível. Isso não existe, cara. A não ser que o artista tenha morrido, tá? Ou morreu algum integrante da banda. Só assim. Você lembra disso? Aconteceu com o Foo Fighters quando morreu o Taylor Hawkins. Tá? Fora isso, não tem como uma banda cancelar uma apresentação desse porte, uma banda, um artista desse nível, no mesmo dia do evento, do festival. Isso não existe. Pode também esquecer esse papo que ele cancelou tudo na manhã de domingo, horas antes de se apresentar no Lollapalooza. Isso também é cascata. Tanto isso é verdade que logo depois que foi anunciado que ele não viria, né? O anúncio sim aconteceu no dia do evento. Tanto isso é verdade que eu tô te falando que logo eles já colocaram ali um plano B, que era aquele um horrendo girador de botões desligados, que é esse tal de DJ Skrillex, que miraculosamente estava no Brasil dias antes do festival começar e com o seu pendrive. É DJ de pendrive, né? Você sabe muito bem. Né? Vamos, né? Deixa de ser tonto, você que acreditou nisso. Obviamente, a produção do festival já sabia dessa desistência do Drake bem antes e tratou de elaborar um plano B. Inclusive um plano B que não precisasse de uma grande produção. Ninguém quis ter trabalho na substituição. Por isso que pegaram um DJ. Isso aqui é um trabalho mais fácil do que você montar uma produçãozinha ali, botar uma mesinha de equipamentos com os botões que não funcionam, não sei o quê, prepara um jogo de luzes, né, aquela coisa toda, imagens, né, tudo inclusive já montado previamente para as apresentações do tal DJ Skrillex, né, que ele leva todas essas informações também vou falar de pendrive, mas é exagero, né, ele leva lá no hard disk, que é só você espetar isso, né? Espetar, que é a gíria que a gente usa. É só você conectar isso no equipamento de som e luz e tá pronto o show. Facinho. Você tá entendendo? E outra coisa, o DJ Skrillex já estava, como eu falei, já estava aqui no Brasil dias antes, tá? Ele tava ali, segundo averiguei, ele estava hospedado ali num condomínio de luxo ali no Morumbi, que é um bairro luxuoso aqui de São Paulo, tá entendendo? Tava lá como convidado da produção, obviamente escondido de toda a imprensa, claro. Outro papo absurdo é que esse tal de Drake ter desistido de vir aqui por causa, presta atenção, isso saiu na imprensa, cara.
que o Drake, ele desistiu de vir aqui pro Brasil, cara, por causa do, abre aspas, desânimo dele mesmo em se apresentar na América do Sul. Por quê? Ele tá desanimado porque os cachês aqui são muito baixos. Meu amigo e minha amiga, o Drake recebe e recebeu do Lollapalooza, só para fazer uma apresentação, ele recebeu um cachê, presta atenção, de 4 milhões de dólares. Provavelmente foi o cachê mais alto que o Lollapalooza já pagou aqui no Brasil em toda a sua existência. O Drake recebeu 4 milhões de dólares, que dá mais ou menos, pelo câmbio de hoje, uns 21 milhões de reais, para fazer uma única apresentação no Lollapalooza. 4 milhões de dólares. Ele recebeu. E vai ter que devolver, claro. Mas ele recebeu. Além de ser uma quantia absurdamente alta, até mesmo, eu duvido sinceramente que ele receba essa grana fazendo uma única apresentação na Europa. Talvez ele receba isso se ele fosse apresentar lá nos Emirados Árabes, aquela coisa. Mas duvido que ele vai receber em algum outro lugar essa quantia para fazer uma única apresentação. Além dessa quantia, e vou dizer um negócio para você, meu amigo e minha amiga, o artista, ele nem sai de casa, um artista desse porte, ele nem sai de casa quando o cachê não é pago integralmente. E foi pago, claro, ainda mais num evento que é organizado mundialmente pela empresa que hoje é o maior império de administração de festivais e grandes eventos do mundo, cara, que é a Live Nation. E o Lollapalooza é um festival com uma marca mundialmente estabelecida, cara. E é exatamente comandada por essa empresa gigantesca que é a Live Nation, cara. E eu já expliquei num outro nível, em algumas lives, cara, que a Live Nation, ela tem contratos de exclusividade dos seus festivais com um monte de artistas. E o Drake tá nessa. Eu duvido, mais uma vez, que ele consiga um cachê nesses valores em qualquer outro local do mundo. Talvez lá na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes. E outra coisa, saiu na imprensa, cara, que o Drake também não veio pra cá porque ele tava tristinho. Cara, se você tá desanimado para fazer um show na América do Sul, uma apresentação para ganhar 4 milhões de dólares e você tava desanimado, por que o contrato foi assinado então? Esse papinho de que a organização do festival teve que lidar com exigências de última hora, questionamentos sobre logística já acertada em contrato, né? E até mesmo teve que lidar com a tentativa do Drake de aumentar o cachê. Cara, isso é balela. Isso é balela. Ou o negócio estava no contrato ou não estava. Simples assim. Não existe esse troço de assina aqui e depois a gente vê o que mais que dá para fazer, cara. Isso não existe no meio de negócios do show business de alto porte. Para você ter uma ideia, teve algumas notícias que eu vi que fora de brincadeira, eu cheguei a dar gargalhadas com gente desmiolada na própria imprensa escrevendo altos absurdos. O maior deles dizendo que o Drake também não veio pro Brasil, sabe por quê? Por conta do público brasileiro ser muito exigente. O público brasileiro, muito exigente. A cara de pau desses profissionais da imprensa só não é maior do que a estupidez do público que acredita nessa patuscada. Se existe um público que engole qualquer porcaria de
qualquer artista internacional, é a brazucada aqui, cara, a brazucada pop popularesca. E engole qualquer porcaria, independente da trapaça musical desses artistas, que envolve playback, envolve umas pirotecnias de araque, dançarinas, aquela coisa toda, engole qualquer porcaria. Lembra do Post Malone no Rock in Rio? Que foi uma presepada gigante, todo mundo engoliu aquela porcaria. Que o Drake é um cara mala sem alça, marrento, disso eu não tenho a menor dúvida. E ele só tem esse tipo de arrogância profissional porque há uma enorme multidão de vassalos da área profissional e do público, que se ajoelham o tempo todo para um cara como esse. Um Zé Ruela metido a gangsta rap que pinta a barba com graxa de sapato, pô. Gente que engole esse papo de que, eu não vou, o artista falando, eu não vou mais porque eu perdi gente da minha equipe responsável pela luz, pelo som, pelo não sei o quê. Cara, gente que engole esse tipo de papo, na verdade, é tão burro que não percebe que isso é uma verdadeira afronta ao mínimo de inteligência que qualquer ser humano obrigatoriamente deveria ter. E infelizmente isso não acontece. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse tal de cancelamento de última hora, cancelamento no dia do show que aconteceu em relação ao Drake. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito disso. Não esquece também de seguir aqui o nosso canal e não esquece também de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP. Você sabe que é um local cheio de material inédito, aqui do Tio, séries novas, mas só os sócios têm acesso, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.